Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e com sua audiência. Hoje aqui no programa vamos falar sobre gagueira e problemas na fala. É quinta-feira, como você que está em casa já sabe, hoje tem receita do dia. Vamos aprender a preparar tortinha rápida de morango. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. É já já. Então vamos aprender a partir de agora sobre gagueira. Na infância, ela costuma aparecer entre 2 e 5 anos. Os pais geralmente percebem que a criança está com algum problema para falar porque ela perde a desenvoltura que já possuía. Ela estava se desenvolvendo bem e do nada os pais percebem uma repetição da sílaba inicial das palavras. Ou ela faz força para falar e não sai nenhum som. Muitas vezes esses pais eles podem relacionar a gagueira com algum fator emocional ou ansiedade ou até mesmo a timidez, por exemplo, né? Mas de acordo com o especialista, isso é um mito. E para nos ajudar a entender melhor o assunto, vamos conversar com duas profissionais que entendem bastante a temática. Primeiro, quero apresentar você que está em casa, a doutora Nadia Azevedo. Ela que é fonoaudióloga, especialista em linguagem e gagueira. Também vai nos ensinar, trazer dicas, né, e orientações e ensinar também mais sobre o assunto a Maíra Oliveira. Maíra é fonoaudióloga clínica e especialista em fluência. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos acompanhar na reportagem um serviço gratuito oferecido pela Unicap. Esse serviço trata da gagueira e também outros problemas na fala. Preste muita atenção. Confira. Edivan possui distúrbio da fluência, mais conhecido como gagueira. A dificuldade ao falar fez com que ele enfrentasse preconceitos no dia a dia. Não deixe as pessoas falarem de você, fulano tu é isso, não. Isso não tem nada a ver com essa. Isso é um tipo. A fala que às vezes a pessoa aprende, mas a pessoa solta. Não tenha medo. Vá alguma especialidade, procure uma fonoaudióloga. Hoje, Edivan participa de um grupo de apoio junto com o pequeno Matheus, de 9 anos. Matheus nasceu com a gagueira e faz tratamento em grupo há 3 anos. A mãe dele já notou a diferença e ele fez questão de deixar um recado para quem enfrenta o mesmo problema. Todo mundo que chama de você na escola ou em casa manda você respirar. Diz a elas que isso é normal e venha pra cá, porque com o grupo eu já tô bem melhor. O Matheus melhorou bastante. Tem época que ele tá bem fluente. Aí tem época que ele tá ele trava um pouquinho, mas ele melhorou. A gagueira afeta no Brasil mais de 2 milhões de adolescentes e adultos e mais de 8 milhões de crianças. As causas são diversas, genética, neurológica ou psicológica. A gagueira ela é um distúrbio na fluência da fala, né, que é caracterizado por repetições, bloqueios, prolongamentos, hesitações. Então ela pode ser bem leve e ela pode ser bem severa e incomodar muito a pessoa. Numa conversa com uma pessoa gaga, a tendência é que a gente tente ajudar completando a frase ou pedindo para que essa pessoa respire e tente novamente. Mas essa atitude, por mais bem intencionada que seja, está errada. Às vezes a gente acha que está ajudando, completando a palavra. E às vezes não era aquela palavra que ele queria falar. E, além disso, assim, marca para ele que ele não consegue falar aquela palavra. Então, não é uma coisa boa. O tratamento é indispensável para aperfeiçoar a fala. O profissional adequado para atender esses pacientes é o fonoaudiólogo. A Universidade Católica de Pernambuco oferece um serviço gratuito. Os interessados em participar do grupo de atendimento à gagueira podem entrar em contato com a Clínica de Fonoaudiologia da Unicap pelo 2119-4137. Uma coisa bem interessante é falar sem pensar, assim, falar o que estiver pensando, falar sem se preocupar com a forma da fala, simplesmente falar, não deixar de falar, né? Porque
como tem muito sofrimento, às vezes a pessoa até pensa em se machucar, em coisas piores. E procurar um atendimento fonoaudiológico é urgente. Procurar esse atendimento urgente e com toda certeza, fazendo esse tratamento, seguindo à risca o tratamento, a gagueira tem cura sim. Vamos falar muito mais sobre o assunto daqui a pouquinho com as nossas convidadas de hoje, mas agora a gente abre o espaço do programa para você participar aqui com a gente. Vamos construir juntos esta edição do programa? Olha só, vamos lançar a partir de agora a nossa enquete. Você vai ligar para a gente para responder aqui a seguinte pergunta. A pergunta de hoje é a seguinte: você sabe como ajudar quem sofre com problemas na fala? Você tem conhecimento, sabe como ajudar? 3424-1547 é a nossa linha interativa. Está disponível a partir deste momento para você ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta, mandar também a sua dúvida sobre o tema ou deixar o seu depoimento. Você pode também dizer uma frase, né? Manda uma frase pra gente, a gente vai ler e vai passar aqui, ó, na telinha do programa Assunto do Dia. Você liga, deixa essa frase ou interage com a gente através do nosso WhatsApp. 99209-4819 é o nosso WhatsApp disponível para você mandar várias perguntas. Daqui a pouquinho, nossas convidadas de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Se você tem acesso à internet, pode participar também do programa através da nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet. Participa, deixa sua frase, seu depoimento, sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo e vamos continuar falando sobre a gagueira. Olha só, a maioria das crianças fala, grita e chora, mas algumas têm dificuldades na hora de se expressar, de expressar os seus sentimentos, e isso pode ser realmente limitante. As crianças que têm dificuldades para se comunicar, elas podem sofrer muito se não receberem uma ajuda adequada. Ter problemas de linguagem ou de fala também acarreta em inconvenientes de aprendizagem, inconvenientes psicológicos também e de socialização. Disfonia, dislalia, gagueira e mutismo seletivo são alguns dos distúrbios que vamos falar aqui no nosso programa hoje. Primeiro quero dar boas-vindas às nossas convidadas, dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Nadia Azevedo, fonoaudióloga, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada. É um prazer. Um prazer também enorme. Queria dar boas-vindas à nossa segunda convidada, Maíra Oliveira, fonoaudióloga também. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, é um prazer estar aqui. Para falar de um tema muito interessante. Muita gente que está em casa tem dúvidas, às vezes acha engraçado, né? Quando se depara com uma criança que sofre com a gagueira, mas não é engraçado. A gagueira é um problema de saúde que precisa ter a atenção devida, porque tem tratamento e também tem cura, né, Nadia? Gagueira, o slogan da campanha sempre é: gagueira não tem graça, tem tratamento, né? Isso é uma coisa séria, realmente a gente precisa ter em mente, né, que existe muito sofrimento na gagueira, né? E a gente tem essa possibilidade de atendimento fonoaudiológico e que caminha muito bem, né? E como é que os primeiros sinais que aquela criança está com uma dificuldade, né, que pode se tratar de uma gagueira? Os pais, eles podem perceber esses primeiros sinais a partir de que momento, de que idade? Como é que a gente começa explicando isso para quem está em casa? A gagueira, ela se inicia na primeira infância, por volta dos 2 anos, 2 anos e meio, concomitante ao período de desenvolvimento da linguagem. Então, como a gente pode identificar precocemente a gagueira? As primeiras manifestações visíveis são as linguísticas, as famosas repetições, né? Nós temos repetições de som, casa, repetições de sílabas, casa, e nós temos repetições de palavras monossilábicas. Eu me chamo Maíra, né? Essas são as manifestações mais visíveis, mas nós temos também as manifestações motoras, que é a força para falar. Então, para falar, a gente não faz força nenhuma, certo? A atenção é zero, é nula. Então, a partir do momento que a criança ela faz força para se expressar, pode até fechar os olhos, o pescoço ficar bem evidente, né, com as veias aparecendo. Isso também são sinais de alerta de risco para a gagueira. Quando a criança, né, ela demora um pouco para falar, pode ter alguma relação de que quando ela comece a falar ela vai ser gaga ou não necessariamente, não tem nenhuma relação?
Não tem. Um atraso da ela fala pode não tem ter nada um a ver com atraso de linguagem, né? Demorar um pouco mais a falar. E isso não tem nenhuma relação com a gagueira. Ao contrário, quando ela começa a falar bastante, é que aparece essa fase de gagueira, que é uma fase inicial natural. Né? Quando ela tem muitas possibilidades de seleção, de escolha de palavras, e ainda não tem uma possibilidade tão grande na fala. É isso. A gente começou o programa falando que algumas pessoas pensam, né, que a gagueira está relacionada com ansiedade ou com a timidez. Alguns especialistas dizem que isso é mito. Vocês concordam? Se trata de um mito, sim, a gagueira não tem nenhuma relação com a ansiedade nem com a timidez? É polêmico. Algumas pessoas acham que sim, né? Eu acho que não, eu acho que não tem não. Tanto que você vê uma pessoa muito ansiosa não gaguejar e uma pessoa que não está ansiosa gaguejar, né? O que acontece nas nossas regiões encefálicas cerebrais, a região da fala automática, que é essa, é a região das emoções, são muito próximas. Elas têm comunicação entre si. Então, quando a gente está em emoções negativas de raiva, de estresse, de nervosismo, ansiedade, a gente vai ter, provavelmente, talvez, alguma alteração de fala, mas isso ocorre com qualquer pessoa. É uma gagueira natural nesse caso, né? É aquela gagueira que acontece com qualquer pessoa, independente de ser gaga, de ter gagueira. E né? para emitir o som, né? Esse som que a gente escuta, como é que é a formação aqui da nossa laringe, na garganta? Como é que a gente compreende? Para explicar a fala, né? Vamos tentar explicar isso para quem está em casa, porque deve ser curiosidade de muita gente. O que a gente escuta, como é que é formado esse som, por onde que começa, é processado no cérebro, não é? Como é que a gente poderia explicar isso para quem está em casa? Aí já vem uma aula de anatomia também, né? De voz. Ajuda a gente a compreender, né, o que é a fala e como é que ela é formada. Começa por então, onde? são duas coisas, né? A fala e a voz, né? Então, a produção da voz depende de uma expiração, né? Tem relação direta com a expiração e a passagem pelas pregas vocais, que vão vibrar ou não, dependendo do som que é atribuído, né? E da fala é a questão da linguagem, então é mais amplo, a linguagem ela tem a ver com o pensamento, mas ela não é só pensamento também, né? Então, tá tudo muito ligado. Agora vamos aprender alguns fatores que podem favorecer o aparecimento da gagueira. Temos aqui alguns tópicos, por favor, nos ajudem a compreender melhor. O primeiro tópico, um fator muito importante que favorece sim o aparecimento da gagueira, é o fator genético. Sim. Como é que a gente poderia começar a explicar esse primeiro tópico? Olha, entre 60% a 80% dos casos de gagueira, a gente vai ter um fator hereditário ali muito forte, certo? Então, uma das manifestações causais do desenvolvimento da gagueira é o fator genético que passa de geração em geração, nesse fator hereditário. Então, a gagueira tende a ocorrer em casos de família que já existiam pessoas que gaguejavam ou que gaguejam. Quando se fala em fator genético, é fator inevitável, não tem como mudar, né? Não. Tem um gene ali. Existe isso, mas também você vê famílias inteiras que não têm nenhum caso de gagueira e que a criança está em gagueira, né? Isso, na verdade a ciência mostra que o componente genético ele pode passar até por mais de 300 gerações. Então, em alguns momentos o gene vai ser recessivo e em outros ele vai ser manifestado. Tem também o fator neurológico, né, que pode desencadear sim a gagueira. Como é que a gente poderia compreender esse fator? Então, o componente neurológico é muito importante e é o assunto do momento no meio científico, certo? As pesquisas de neuroimagem, a neurociência vêm favorecer bastante essa evolução de informação. O que está acontecendo? A gente está encontrando estruturas orgânicas já alteradas, né, sem ser do desenvolvimento típico, e funcionamento alterado também. A mais conhecida é a lateralização atípica. Nosso hemisfério esquerdo, ele é atuante fortemente, certo, na fala espontânea de pessoas fluentes. Mas nas pessoas que gaguejam, a gente já está vendo uma reversão hemisférica, em que o hemisfério direito vai tentar compensar a inatividade do hemisfério esquerdo. Esse aí
tem como alterar, tem como auxiliar? Não, né? É um fator inevitável também, como fator genético? Quando É um fator de desenvolvimento, né? O cérebro ele já começa se desenvolvendo de forma gaguejada. Então, a nossa intervenção, a gente vai mostrar ao cérebro quais são as rotas cerebrais para promover a fluência. E o próximo tópico, os fatores sociais também podem favorecer a gagueira. Quais fatores a gente poderia exemplificar? Eu acho que a gente pode pensar na questão da família, da escola, né? Essas intervenções que a família muitas vezes faz, assim, respira fundo, pensa antes de falar, fala devagar, que, na verdade, muitas vezes, nessa fase natural, a criança nem está percebendo que está falando gaguejada, de forma gaguejada, né? Então, a melhor forma é escutar a criança. E não pressionar, então, né? Porque existe muita essa ansiedade dos pais, principalmente quando é o primeiro filho, né? Que se começa a apresentar os sinais da gagueira, o pai quer pressionar, quer responder pelo filho, e isso não pode. Isso pode atrapalhar, na verdade. É mais ou menos assim. Pode sim, a pressão comunicativa, né, que se faz em cima da criança para que ela fale correto, que ela fale no tempo adequado e tudo mais, isso pode gerar uma pressão interna, assim, e isso gera alterações emocionais e rupturas na fala. Então, a orientação que a gente passa é deixa a criança falar, se expressar livremente. Isso, perfeito, né? E essa gagueira, ela tem fases assim, tem estágios também, vocês classificam como gagueira tipo 1, 2, 3, ou estágio inicial, médio e avançado? Tem essa classificação? Vocês profissionais fazem isso no consultório? A gente vê, existe uma fase de gagueira natural, né, que quase toda criança passa, pode demorar muito pouco e a família nem se dá conta disso, e pode demorar mais tempo, e ser natural, assim, né, como a colega falou, muitas vezes o que muda e que é preciso uma avaliação fonoaudiológica é que não vai haver tensão nessa fala, né? É caracterizado por início repetitivo, principalmente frases, palavras monossilábicas, né? Então é bem diferente da gagueira quando já está presente mesmo, que é muito mais tensa, tem muito mais bloqueio, aquele o som fica preso, por exemplo. O que nós podemos fazer é variar o grau de severidade da gagueira, né? A gente faz a avaliação, pode classificá-la como uma gagueira mais leve, uma gagueira mais moderada ou severa. Isso já é na primeira consulta ou não? Não tem essa preocupação de logo trazer o diagnóstico do grau daquela gagueira? Primeiro vocês conversam com os pais. Como é esse primeiro contato, né, com uma criança que sofre com a gagueira? Normalmente a gente vai conversar com a família para ver a história dessa família, a história da criança, né? Avaliar essa criança para poder determinar, por exemplo, a severidade da gagueira, se é uma gagueira, se não é uma gagueira, né? Fazer um diagnóstico diferencial. Pode ser numa sessão, por exemplo, se você tem alguma coisa rápida, né, nas campanhas, né, de gagueira, por exemplo, a gente faz uma coisa que é mais rápida e depois faz mais detalhada. Mas o atendimento começa em seguida, né? A gente não pode demorar tanto tempo para começar. E na maioria dos casos, na prática clínica de vocês percebem que os pais estão demorando a chegar com esses filhos até os consultórios, ou com essas ações vocês costumam presenciar agora que está mudando um pouco esse quadro, né? Os pais estão chegando assim que identificam esse problema na fala do filho. Olha, recentemente eu tenho recebido com certo atraso, né? As crianças estão chegando na fase da pré-adolescência, que já é uma fase mais tardia, tendo em vista que a gagueira se inicia na primeira infância. Mas o que acontece? A gagueira ela pode ter um início abrupto, onde ela já inicia de forma muito severa, mas ela pode ter um início gradual. E quando ela tem de forma gradual, pode passar despercebido na percepção dos pais. E aí a criança só vai chegar no consultório quando ela tiver com um grau mais severo. E tratar na adolescência pode ser um pouco mais complicado, mais delicado, a gente sabe que né? Porque a gente está na fase ali já perto da juventude, tem aquela, né, aquela ansiedade para chegar à juventude, a ser bem aceita na sociedade. Tem esse fator que é um fator que vem a dificultar. Em alguns casos, vocês precisam também de ajuda de outros profissionais para tratar aquele paciente como um todo?
psicólogo, por exemplo, às vezes entra também em ação para ajudar a fono? Sim, dependendo do caso, é necessário um atendimento interdisciplinar, sim, com o psicólogo, né? Mas, geralmente, na fonoaudiologia, e assim, quando chega um adolescente, não quer dizer que não tenha tratamento, tem também atendimento e é importante, às vezes adulto também, nunca fez terapia e entra em atendimento. Mas é claro que a gente faz uma campanha para que cada vez seja mais cedo essa entrada, né? Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre gagueira e problemas na fala. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. Quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você, uma ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham. A informação de hoje é do G1. Técnicas auxiliam no equilíbrio entre brincadeiras reais e virtuais das crianças, celulares e tablets. A impressão que dá é que essa geração já nasce conectada. Chega até a impressionar a desenvoltura dos pequenos quando o assunto é mexer em tablets e celulares. Para entreter as crianças, muitos pais acabam não colocando limites, aliás, no uso desses aparelhos. Mas quais os prejuízos no desenvolvimento? De acordo com a terapeuta ocupacional Amanda Almeida, é importante que os pais tenham cuidado com o que vão oferecer aos filhos. Segundo ela, é preciso explorar as brincadeiras ao ar livre com brinquedos produzidos em casa, para estimular a criatividade e habilidades motoras e sensoriais. A fonoaudióloga Geise Bernardes diz que o excesso dessas tecnologias pode interferir no desenvolvimento da fala e até na nutrição das crianças. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e a gente vai entender um pouco mais com as convidadas, as especialistas aqui que estão aqui no nosso estúdio, um pouco mais sobre essa interferência, né, da tecnologia no desenvolvimento da fala. Pode prejudicar o desenvolvimento da fala, né? Por que pode comprometer? Vamos explicar para quem está em casa um pouco mais. Pode comprometer sim o desenvolvimento da linguagem como no todo, porque a criança quando está com um tablet, um mecanismo tecnológico, ela não tem a interação de volta. Então, para o desenvolvimento da linguagem, a gente precisa de um momento bate-bola, onde o adulto se comunica, a criança observa e ela responde. E aí os mecanismos cerebrais, como neurônios espelhos, por exemplo, né, ele começa a perceber, simular a fala do adulto na sua mente e ele tenta reproduzir da mesma forma, certo? Então ele precisa dessa inter-relação com o interlocutor, o bate-bola, o adulto fala, a criança responde. E esse tipo de interação a gente não encontra na tecnologia. E a interação, né, social, uma simples brincadeira, essa criança está interagindo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Então, atenção papai, atenção mamãe. Leve o filho para brincar, né? Leve num parque público, faça com que ele venha interagir com outras crianças. Na escola ele já tem isso. Mas quando ele vai a um parque público que não conhece a outra criança, os pais da outra criança, já começa ali uma interação interessante, né? Que ajuda, sim, a esse desenvolvimento. Parece uma coisa simples, né, professora? E é interessante, né? Como às vezes... Porque é claro que a gente tem que ver a tecnologia também ao nosso dispor, né? Existe lá. Mas às vezes vira um cala-boca, né? A criança precisa ficar calada, coloca o tablet. E aí ela vai ficar sozinha lá no tablet e não tem interação, como a Maíra falou, né? Realmente ela precisa brincar mais, ela precisa conversar mais. E a gente lembra, você que está em casa, que a gagueira na infância com tratamento adequado, segundo os especialistas, tem cura. Estima-se que 5% da população é afetada pela gagueira durante o desenvolvimento da fala, mas apenas 1% irá apresentar a doença de forma crônica, né? Na forma crônica, ou seja, na fase adulta. A gagueira tende a ser uma condição tipicamente infantil. Quando tratada corretamente, a gente lembra você que está em casa, a gagueira sim, ela pode ser curada.
E é muito interessante esse tópico, que a gente ainda não falou da gagueira crônica, quando ela persiste, né, vai e segue até a vida adulta. 1% dos casos, de acordo com especialistas, é muito pouco ou não? É um número significativo? É um número muito significativo, equivale a 2 milhões de brasileiros, né? Comparou-se com a população de Curitiba, por exemplo. Então veja quantas pessoas necessitam de ajuda, assistência fonoaudiológica. E quando a gente fala em crônica, é porque não tem mais cura, não tem mais jeito e por isso eu vou abandonar o tratamento, professora? Não devo pensar assim. Não deve pensar assim. Crônica significa que ela tende a se manter, ela não é uma questão rápida, né? A gente evita falar em nome cura, inclusive na fonoaudiologia, né? Pensando assim que não é uma doença, que a gente toma um remedinho e fica curado, né? Mas existe atendimento, terapia fonoaudiológica que pode evoluir bastante, né? A gente tem agora algumas informações para quem está em casa sobre sintomas da gagueira. Alguns a gente já destacou aqui no programa, outros vamos destacar a partir de agora com essas telas e vocês irão nos auxiliar no entendimento sobre esses sintomas. O prolongamento dos sons foi o que a gente viu no bloco anterior do programa e mais uma vez a gente lembra a você que está em casa. Um dos sintomas é esse prolongamento dos sons. O prolongamento de som é exatamente quando ele estica o som, né? Então, por exemplo, ele vai falar farofa, ele faz farofa. Ou então na vogal, farofa, mas ele dá uma esticada. Esse é um sintoma que deve ser bem percebido, né? Bem perceptível, né? E é bem comum também o prolongamento, repetição. E esse prolongamento, em qual estágio da gagueira? Já o inicial, é possível a pessoa apresentar esse sintoma? A gagueira é muito variável, ela é muito singular. Tem crianças que vão apresentar prolongamentos, tem outras que não irão apresentar. Então vai depender de cada um. Os bloqueios, né, de sons, a gente também já ouviu falar, independe da fase, eles podem aparecer. É aquele travamento, travou ali, bloqueou. Para tudo, né? Então o som fica preso no ponto articulatório, tá? Então se for uma, por exemplo, mamãe, prende e não libera. E o bloqueio, ele está sempre associado a uma gagueira mais severa, né? Porque ele tem muita tensão, ele faz um esforço muito grande para falar uma fala com bloqueio. E quando a pessoa apresenta esse bloqueio, qual deve ser a minha atitude? Eu ouvi falar aqui já no programa que não é responder pela pessoa, né? É para você esperar, é para você tentar acalmar aquela pessoa. De que forma a minha ação naquele momento pode ajudar uma pessoa que tem gagueira e que apresenta um bloqueio de som? Eu penso que a melhor questão é assim, escutar a pessoa, né? Não antecipar o que ela quer falar, até porque você vai adivinhar e você pode adivinhar errado, né? Outra coisa, quando a gente antecipa o que a criança vai falar, ou o adulto, ou o adolescente, você está mostrando que ela não consegue falar. Então, não respeita o tempo que ela tem para falar. Ela precisa liberar sozinha esse bloqueio. Né? E se eu falar algumas palavras que venham a acalmar essa pessoa, é ideal fazer isso também? Tentar, calma, respira um pouco. Isso também pode ser uma pressão? Isso é o que ela ouve o tempo todo, né? A sociedade faz muito isso, assim. Respira fundo, pensa antes de falar. E não adianta nada, na verdade. Não adianta ela respirar. Né? É uma questão maior, né? A gente pede respeito à pessoa que gagueja e paciência. Deixa ela falar no tempo dela, ela vai conseguir terminar. Próximo ponto aqui é a repetição de sons e das sílabas também. É um sintoma muito recorrente. Muito. Esse é um sintoma que desde criança pequena, né, a gente observa que há repetições de sons e sílabas. E essas repetições, elas podem ser que a gente chama de disfluências não gagas ou disfluências gagas, dependendo da força, com que, o esforço motor que existe aí associado. Outro tópico tem aqui a troca de palavras durante a fala. Isso é um mecanismo que as pessoas que gaguejam começam a adquirir ao longo do tempo, né? A partir do momento que ela tem consciência, ela sabe que vai gaguejar na palavra, ela começa a procurar sinônimos para substituir aquela palavra. Mas, na verdade, isso cansa. Isso dá um esforço psíquico que ela fica sem querer falar, porque a todo momento ela tem que trocar toda a palavra que vai dizer. Então, realmente é algo que precisa de intervenção.
Próximo ponto, outro sintoma para a gente destacar, a simplificação de frases. A pessoa vai falar menos, né? Formar frases menores para poder conseguir externar o que ela está querendo falar? Ela tem uma tendência a se livrar daquela fala que está incômoda. Então ela reduz. Fala de uma forma mais simples do que ela poderia demorar mais, substituindo palavras aqui e ali, até deixando de falar. Né? Próximo ponto fala sobre a dificuldade de iniciar a palavra, a frase ou expressão. Uma das características da gagueira é o efeito de início de palavra. A sua grande manifestação, mais de 90% das rupturas, ocorre no início da fala, no início do fone, no início da sílaba, no início de parte da palavra. Então, quando ela vai iniciar a falar, ela geralmente vai ter algum bloqueio, vai ter alguma repetição. O outro tópico fala sobre o excesso de tensão para produzir uma palavra ou som. E esse excesso de tensão é no músculo aqui? A tensão pode ser generalizada ou específica mesmo na musculatura para a fala. E aí, com isso, por exemplo, acontecerem bloqueios. Né? Próximo tópico, vamos conferir aqui outras afirmações, né, sobre sintomas. Ansiedade em iniciar a fala também é presente. Pode ser presente por causa do tópico anterior, né? A ruptura ocorre no início da fala, então ele sabe que vai gaguejar, então ele fica nervoso, ansioso para poder falar. Pode ser timidez, vergonha, enfim, ele não sabe como o interlocutor vai interpretar a expressão desfluente dele. E o último tópico, né, para a gente encerrar, fala sobre a capacidade limitada para se comunicar de forma eficaz. Isso principalmente, eu acho que é muito mais a crença nessa capacidade limitada do que propriamente a capacidade limitada, porque não há capacidade limitada para a fala, mas ele acredita que tenha, então cada vez mais ele terá, porque não confia nele, no processo de linguagem dele. Isso, né, pode levar a pessoa ao isolamento, por exemplo? Sim, com certeza. Ao isolamento, ao silenciamento, há questões graves como depressão, por exemplo, e outras até mais graves. Né? Mas quando ele tem a ajuda de um especialista, como a gente viu lá no início do programa, na reportagem, o Matheus falando sobre o serviço, né? Ele chegou com uma certa dificuldade, um grau pouco avançado da gagueira, mas a gente viu a mudança. Ele chamando, falando ali, fazendo a chamativa, né? Que é um serviço muito importante, que você que está em casa, que se tem a gagueira, pode procurar o serviço da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, e com toda certeza, com toda a equipe, você vai conseguir evoluir e evoluir bastante. Foi muito interessante e importante, né? A fala do Matheus no começo do programa. E o Matheus entrou assim com uma gagueira bem mais severa, e achei interessante porque ele queria dar o recado, assim, partiu dele, não foi nada ensaiado, e ele trouxe isso, né? Isso é o que recompensa o trabalho de vocês, né, no dia a dia, ver que estão conseguindo devolver a essas pessoas não só essa fala fluente. É assim que classifica vocês? Quando a pessoa não tem a gagueira, a fala fluente. Quando vocês devolvem isso à pessoa, é muito gratificante. E reafirma, né, o compromisso. Não é nem só a fluência da fala, né? A autoestima da pessoa que melhora bastante. Atitudes que antes ele fugia, ele escapava, hoje ele encara e ele fala abertamente. O emprego que não conseguiu, ele consegue o emprego. A faculdade que o jovem ficou com receio de entrar, ele agora vai ingressar nessa faculdade. Então veja que são componentes que vão além da fala, são questões sociais mesmo. Há uma mobilização, né, uma mudança de fato em toda a questão social mesmo, toda a vida social da pessoa. Em alguns casos, né, quando a pessoa tem essa dificuldade, vocês já ouviram relatos de que não participaram de uma seleção de emprego por conta da gagueira? Muitos. É bem frequente. Existe ainda um pouco de preconceito. Existe muito preconceito, assim, porque também as pessoas que vão analisar a potencialidades de uma pessoa com gagueira, identificam a gagueira como uma questão que é de insegurança, por exemplo. Então a pessoa gagueja, é inseguro, não passa.
Então também precisa se trabalhar com esse segmento mesmo da sociedade que trabalha com entrevistas de emprego. Aí a gente fala em influência, né? No começo do programa a gente apresentou aqui a Maíra como fonoaudióloga clínica em fluência. O que seria a fluência? E tem condições também da fluência? Como é que a gente poderia explicar isso para quem está em casa? A fluência é uma área da fonoaudiologia, uma área recente, foi reconhecida ano passado, nessa mesma época agora, foi em agosto, eu acho, do ano passado. E a fluência remete à produção contínua e suave da fala, certo? Então, a partir do momento que eu tenho uma fala descontínua, com tensão, ela deixa de ser uma fala fluente. E a gente vai analisar se é a nível patológico ou não. Mas a fluência é isso, é a produção contínua e suave da fala. E tem condições dessa fluência? O Condições, fato de cantar, de fazer alguns exercícios para se ter fluência. Tem algumas dicas também? A gente sempre tem dicas de como promover uma melhor fala. Uma articulação promove uma melhor fala. Uma velocidade reduzida de fala também promove melhor a fluência, né? E alguns exercícios específicos conforme a necessidade do paciente ou do cliente. Cuidar da voz é algo que nós brasileiros temos cuidado bem, temos essa preocupação ou ainda não? Só os profissionais da voz é quem se preocupam mais com esse instrumento de trabalho. Como é que vocês avaliam isso antes de a gente encerrar o bloco do programa? Ainda falta muito, né? Eu acho que principalmente assim, profissionais que usam a voz, né? Jornalistas, repórteres, professores, médicos, palestrantes, cantores, bom, uma série que precisam fazer atividades todos os dias, né? Preparação, aquecimento de voz, né? É importante. E como é que vocês classificam uma boa voz? É uma muito... voz saudável, por exemplo. É um pouco subjetivo, porque tem a nossa avaliação profissional que é mais criteriosa, mas também tem a própria aceitação do paciente, certo? Então, uma voz para nós bonita seria aquela com menos rouquidão, com menos aspereza. Agradável de se ouvir. Agradável, exatamente. Mas a pessoa pode se aceitar perfeitamente com uma voz áspera ou rouca. É muito subjetivo. Isso me incomodar, né? Vou pedir licença mais uma vez às duas convidadas, vamos a um rápido intervalo, mas antes, você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre o assunto? Pode mandar para a gente a sua pergunta no 99209-4819, é o nosso WhatsApp, escreva aí sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre gagueira aqui no nosso programa. E não ter um diagnóstico correto pode levar muitos pais a assumir posturas pouco compreensivas que podem fazer mal às crianças. Isso mesmo, os pais de primeira viagem, por exemplo, devem prestar muita atenção nesse aspecto, já que não têm experiências anteriores. Não saber lidar bem com a situação, de um problema na fala, pode desencadear em problemas psicológicos de alto impacto para a criança. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o assunto? A partir deste momento vamos começar o quadro Mitos e Verdades, porque muita gente recorre à internet, tem a internet como fonte de pesquisa. Tem verdades que ajudam você a compreender melhor o assunto e ajudar a quem precisa, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar você que está em casa. Olha só, a partir deste momento vamos conferir aqui no nosso telão Mito e Verdade. Primeira tela afirma o seguinte: imitação causa a gagueira? A criança que geralmente repete o que o adulto está falando, então fica imitando, é uma causa da gagueira? Mito ou verdade? Mito. Imitação não é suficiente para causar uma gagueira. Né? Então, antigamente, e a gente vê muito as famílias trazendo, porque ele conviveu com uma pessoa com gagueira, e aí ficou gago também. Não existe isso. Né? Isso é mito. Próxima tela, outro tópico, mito ou verdade? Olha só.
A gagueira tem relação com a garganta e a língua? Tem relação, aqui afirma que tem. É verdade ou é mito? Como relação causal, não, né? A gente viu que tem a questão neurodesenvolvimental, genética, hereditária. Agora, os bloqueios podem ocorrer aqui na região da garganta ou na língua, mas aí já seria uma manifestação, não com relação causal. Não é, na verdade, assim, não existe uma alteração na língua e por isso a gagueira ou na garganta e a gagueira. Outro tópico, vamos saber se é verdade ou se é um mito. O susto pode causar gagueira? Mito ou verdade? Mito. Mito. Então, ninguém leva susto e fica gago, depois leva outro susto e deixa de ter gagueira. Né? E isso era, eu me lembro que tinha uma novela que trazia isso. Uma pessoa, um personagem, ele levava um susto, ficou com gagueira e depois levou outro e deixou de gaguejar. Né? E isso é completamente mito. Isso meio que começa a responder a pergunta que chegou pelo WhatsApp. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Você também pode mandar sua pergunta. Tem uma mãe aqui, ela não se identificou, mas fala o seguinte. O filho dela sofreu um trauma aos 6 anos de idade. Ela começou a notar que naquele período ele começou a gaguejar ao falar. E principalmente aos 9 anos. Levou aos 9 anos ele até uma profissional, né, a fono, e ela disse que ele não tinha nenhum problema. Mas até hoje ele é gago, ele tem 21 anos, é gago, e ela fala que parece que a profissional estava despreparada. E isso deixou ela muito triste. Será que ela precisava de um segundo diagnóstico, uma segunda opinião? E esse trauma que ela fala aos 6 anos de idade pode ter sido um gatilho para essa gagueira ou não? Porque aqui a gente aprendeu que um susto, que é uma coisa mais simples do que um trauma, é mito, não causa, né? Não é um fator que vem a causar gagueira, mas no caso de um trauma, será que ele pode Em princípio, o trauma também não causa gagueira, né? Que seria um mito também. Mas é claro que a gente tem que ouvir, tem que analisar, e eu acho muito precoce, assim, um fonoaudiólogo receber uma criança e às vezes no mesmo dia falar assim, olha, ele não tem nada, e mandar para casa, né? Se tem uma queixa de gagueira, provavelmente precisaria de um tempo maior de escuta, de avaliação, para se dar um parecer, né? Isso, e ela também não especificou que tipo de trauma. Foi um trauma crânioencefálico, físico? Sim. Ou foi um trauma de estresse psíquico, né? Você está pensando no psíquico. A gente tem que avaliar também esses fatores. E a boa notícia é que mesmo ele com 21 anos de idade, ainda tem tratamento para ele sim, para amenizar, né, essa gagueira. Com certeza. Essa é a boa notícia para ela, né? É para isso que nós estamos ainda bem, aqui, né? Que existe, é isso mesmo. Então que ela não se desespere e procure um profissional dessa área para fazer esse tratamento. É verdade? Aí intensifica mais o tratamento quando é mais adulto, aos 21 anos, é preciso outras sessões, mais sessões para conseguir um bom resultado? Nem sempre, Nem né? sempre. Vai depender de da cada caso. adequação do paciente, a adesão do paciente à nossa terapia, né? A gente vai promover, obviamente, nossos objetivos e vai depender de como ele também vai praticar no seu dia a dia, que a gente precisa de que o cérebro esteja sempre sendo estimulado. Se não houver repetição, a gente não consegue atingir, né, nossos objetivos. Ok, vamos a um próximo tópico, voltando aqui aos mitos e verdades. A próxima tela fala o seguinte: ouvir música enquanto fala ajuda a curar a gagueira. É mito ou é verdade? Mito. É mito. Primeiro que a gente não trabalha com a palavra cura, né? Como a Nadia já havia dito, né? A gagueira ela tem tratamento, mas o que é que acontece que uma pessoa que gagueja acaba sendo mais fluente quando está cantando uma música, né? Que existe esse dilema. É uma curiosidade comum, né? É um efeito cerebral, de processamento cerebral. A gente tem duas rotas para fala espontânea e a fala dirigida, certo? A rota medial vai estar aqui, na minha fala espontânea de eu conversando com você. E a minha rota lateral, que vai ser a fala dirigida, é que vai ser ativada quando eu estou cantando. Porque o que acontece? Quando eu vou cantar, eu tenho a letra da música memorizada, eu sei exatamente quando eu vou iniciar o meu canto e quando eu vou terminar o meu canto. Então, eu sei onde eu vou dar pausa e eu tenho um ritmo já estabelecido. Então, eu tenho várias pistas que vão me ajudar
a ser mais fluente, o que não ocorre na fala espontânea. E tem muitas outras coisas também, né, Nadia, que ajudam a gente a ser mais fluente. Tem várias condições de fluência na gagueira, né? Então, por exemplo, cantar é uma condição de fluência, falar sozinho é uma condição de fluência. Isso eu acho muito interessante, assim, precisa ter um interlocutor, né? Ou pelo menos assim, a previsão de que existe um interlocutor para que haja gagueira. Falar com uma criança pequena, por exemplo, falar com um animal, tudo isso leva a uma condição maior de fluência, né? Por exemplo, mudar a intensidade e a altura da voz. Mudar a intensidade, né? Falar mais alto ou mais baixo, e falar mais grave ou mais agudo. Não é a sua voz, há uma mudança ali, então facilita também a condição de fluência. Ok, vamos ao outro tópico aqui da sequência, se é mito ou se é verdade. O nervosismo aumenta a gagueira? Aqui diz que sim, mito ou verdade? Os aspectos emocionais podem agravar o quadro da gagueira, que eu acredito que é o que essa mensagem quer dizer. Então, sim, o nervosismo, o estresse, a ansiedade, por ter relação neuroanatômica muito próxima com o processamento de fala, eles se comunicam entre si, então, sim, pode aumentar a severidade naquele momento que ele tiver com essas emoções mais afloradas. Próximo tópico, mito ou verdade? Pessoas com gagueira têm mais dificuldade de raciocínio? Mito? Mito. O problema pessoas com gagueira não têm, em princípio, nenhuma dificuldade a mais do que qualquer outra pessoa, né? Não tem nenhum problema de raciocínio, de uma maneira geral, pelo menos não ligadas à gagueira, tá? Que fique bem claro, né? Isso aqui ajuda também a minimizar ou até acabar com esse preconceito. Preconceito bobo em relação à gagueira. Né? Do raciocínio. Próximo tópico, vamos conferir. Mito ou verdade? Colher de pau na cabeça ajuda a gagueira? Isso aqui foi uma afirmação muito comum lá na internet. Muita gente acredita que fazer isso vai ajudar ali a amenizar essa gagueira ou acabar. Mito. E um mito enorme, né, que infelizmente permanece na sociedade. A gente escuta isso sempre das famílias, assim, usei a técnica da colher de pau virgem, sexta-feira, na cabeça, sem a criança perceber. Isso é mito. Por que continua, né, se perpetua? Porque a criança estava numa fase de gagueira natural, passou espontaneamente, não foi a colher de pau que levou a ficar bem. Foi exatamente porque era um desenvolvimento de linguagem normal. E esse tipo de mito, né, que a gente falou no começo do programa, algumas afirmações da internet ajudam a gente compreender melhor o assunto, mas outras prejudicam, até dificultam, né, o acesso ao profissional, né? Cria ali uma barreira porque vou acreditar que aquela afirmação é verdadeira e vou negligenciar o atendimento adequado, né, especializado. Isso vocês não gostam nem de ouvir, né, Nadia, né, Maíra? Nossa, essa da colher de pau pode trazer até um traumatismo cronocefálico que a gente e ter consequências muito piores. E se usa muito. É bom mesmo deixar bem claro, porque não adianta nada. Não usem porque não adianta, né? Tem alguns outros mitos que vêm à memória de vocês agora? Algumas perguntas comuns lá no consultório que seria bom também a gente esclarecer para quem está em casa? Quais os principais? Por exemplo, tem algumas coisas assim. Água de janeiro, né? Para falar muito. Para falar muito. É claro que isso é uma simpatia, um mito. Né? Colocar o pintinho para piar dentro da boca. A gente tem um paciente que fala muito isso. E também é puro mito, claro. Né? Quer um tratamento especializado, né, diferenciado, tem que procurar a profissional da fono, né, a profissional da fala, porque isso sim vai trazer um bom resultado. E às vezes bem mais rápido do que a gente imagina. Com certeza. Não é verdade? Concorda? Sim, com certeza. Temos mais perguntas, vamos a outras participações. Nosso WhatsApp 99209-4819. Você tem alguma dúvida sobre gagueira e problemas na fala? Manda pra gente. Tem aqui a pergunta que veio lá de Juazeiro da Bahia, olha só. O telespectador está acompanhando através da internet, tem 25 anos e tem um problema na fala.
pois eu não consigo pronunciar algumas palavras corretamente. Tem que procurar ajuda também nesse caso de ter essa dificuldade de pronunciar algumas palavras. É preciso procurar ajuda ou não? É o Acácio de Juazeiro da Bahia, que tem 25 anos. Acácio, procure sim, se está incomodando, Isso. né? Eu acho que, com certeza, vamos ver que palavras são essas que você não consegue dizer, que sons são esses. Com certeza a fonoaudiologia vai poder ajudar bastante. Isso. A dificuldade seria para pronunciar algumas sílabas? Seria mais ou menos assim? Essa que a gente Deve ser o som. Aham. Provavelmente, ele não sabe a história Sim, dele, ele não- mas deve ser talvez algum encontro consonantal que ele não consiga dizer, né? Ou que troque. Aí precisaria saber exatamente o que é, mas sempre a fonoaudiologia pode ajudar. Sempre é uma aliada, né? Para Sempre, claro. várias outras coisas. No começo do programa, só relembrando, a gente falou, além, né, da gagueira, tem outros problemas. A disfonia, dislalia, a gagueira, o mutismo seletivo, né? Que são alguns distúrbios da fala. O que é que seria cada um desses? Vamos dizer para quem está em casa, o que é que seria a disfonia? Disfonia é uma alteração na voz. Então é aquela voz mais rouca, né? Que é diferente da linguagem. É voz, né? Esse canal mesmo Sonoro. tom sonoro. E que Então, também pode ser tratado com a fono? Com certeza. O fonoaudiólogo, especialista em voz, ele vai trabalhar com a voz para ajustar, junto com o otorrino, fazer avaliação para saber se existe alguma alteração nas pregas vocais, né? E aí trabalhar para melhorar, para a pessoa poder falar melhor a partir da voz, melhorar a voz, a qualidade vocal. Essa melhora seria também para evitar um calo nas pregas vocais? Quando a Sim. pessoa é muito rouca, pode ocasionar isso? Pode. E às vezes já pode ter o calo, Ter, o nódulo, né? Pois é, um professor, né? É muito comum muito o professor ter nódulo de prega vocal, que seriam esses calos, porque ele usa muito a voz e usa muito a voz fazendo muita força. Grita e às vezes faz competição sonora, fala mais alto do que o ambiente, né? Então isso pode levar a uma disfonia, sem dúvida. E quando a gente fala em calo, né, nas pregas vocais, nas cordas vocais, para a gente tentar imaginar como é que seria a formação, porque quando o sapato está apertado, faz um calo, uma bolha fica inchada ali e incomoda bastante. É parecido? Essa analogia é perfeita. É ótimo. Eu utilizo para fazer essa explicação. Então, a gente vai ter o atrito, né, do calcanhar ali com o sapato. Então, essa tensão, esse atrito vai gerar essa bolha, que é o calo no pé. Nas pregas vocais, nós chamamos de nódulos vocais e ocorre da mesma forma. Um atrito entre as pregas vocais de forma muito intensa, né, uma pessoa que faz muito esforço para a voz sair e aí gera o nódulo. A diferenciação só é do tratamento, porque no calo, por si só, ele vai se desfazendo no pé. Mas quando é na corda vocal, é preciso fazer. Precisa. E outra coisa não? também, quer ver só assim, também complementando. A pessoa que escreve muito, a gente nem vê muito hoje que a gente digita mais, mas ficava com calinho aqui no dedo. Lembro-me. De escrita, né? Então, esse calo é o atrito. É a mesma coisa que acontece nas pregas vocais, porque o pessoal usa muito a voz e indevidamente, com muito esforço. Para sair o calo ali do pé, né, a gente deixa. Ou evita usar o sapato que apertou e fez esse calo na corda vocal, né, na prega Aí, vocal. o que vai fazer? Eu deixo também, ele vai sumir ou não? Precisa Vai desse usar tratamento? melhor a voz, vai aprender a usar a voz sem gritar, sem fazer competição sonora, hidratando, usando bastante água, né? Beber água aos goles durante todo o dia. Né? Não Tudo precisa isso fazer vai ajudar. cirurgia ou em alguns casos é preciso? Nódulo, em geral, não precisa de cirurgia. Não, né? O nódulo, não. Precisa de fono. Né? Ok, vamos ao outro tópico, a dislalia, que a gente ainda não falou, que também é um problema, né? Um distúrbio da fala. O que é que seria a dislalia? A dislalia é um termo antigo. Eu também não tive, Né? A gente não utiliza mais, a gente chama de desvio, transtorno fonológico, ou possivelmente transtorno fonético, fonológico. que aí durante o apropriamento dos sons da fala, a criança ela não consegue se apropriar de alguns sons específicos. Então ela começa a trocar os fonemas na hora de produzir a fala, que seriam as trocas das letras, né? Ao invés de falar casa, fala tasa, né? Trocou o C
pelo T. E aí isso pode generalizar com muito mais fonemas. Isso pode atrapalhar. Isso acontece muito na infância, por exemplo, né? Então a criança tem trocas, omissões, não consegue falar determinados sons. Existem fonemas que são normais para determinadas faixas etárias e outros não, que a criança já tem que ter naquela idade, por exemplo. Então, na dúvida, sempre procurar o fonoaudiólogo. Temos aqui outra participação, agora a participação da... Ah, faltou só um tópico. Antes dessa pergunta, só para finalizar e concluir aqui o raciocínio, né? Em relação a esses distúrbios da fala, faltou a gente dizer sobre o mutismo seletivo. O que seria o mutismo seletivo? Mutismo seletivo é uma hipótese diagnóstica que a gente não utiliza frequentemente. Muito, né? Se há uma queixa dos pais em relação a isso, a gente precisa fazer uma investigação ampla, multiprofissional, para saber o que é que está relacionado a esse mutismo seletivo. É um distúrbio da comunicação, especificamente falando fonoaudiológico, ou tem aspectos neurológicos, psíquicos, né? Então a gente precisa de uma investigação bastante ampla. O que está fazendo essa criança estar nessa fase de mutismo? Por exemplo, a gagueira pode ser um fator, né? A gagueira incomoda tanto que ele seleciona silenciar, né? Seria uma fase de mutismo seletivo. Ok, temos a pergunta agora sim da Vera Lúcia, ela que mora em Abreu e Lima. Ela disse que é gaga, mas com o tempo a linguagem dela melhorou bastante. Hoje ela tem 38 anos e fala que a maior dificuldade que ela enfrenta é a ansiedade. Ela começa, quando ela vai falar, né, ela começa a suar bastante, fica tremendo, o coração até acelera. E ela fala que isso é frequente e para ela já é normal, né, passar por esse meio que estresse antes da fala. Quando ela vai falar, ela quis compartilhar com a gente esse depoimento. 38 anos, tem esse sofrimento, né, que ela já considera normal, que é a ansiedade, coração acelerado e suar bastante, né, ela fica suando muito. Pode ter, tem tratamento ainda, 38 anos não é tarde. Não sofra, não continue com esse sofrimento. Tem tratamento, a gente pode melhorar a fluência da sua fala. E essa questão assim de falar em público, ficar tenso em falar em público, isso também se trabalha na fonoaudiologia. É super importante, né? O que mais se trabalha na fonoaudiologia? Nossa, tanta coisa. Mas tem muita fonoaudiologia enorme. As pessoas conhecem muito pouco da fonoaudiologia, né? Tem a parte estética também, quando a pessoa quer mudar a voz, né, quer trazer uma voz mais agradável, uma voz diferenciada. Quais outros exemplos para a gente? Não só a voz, o rosto. Né? Hoje a gente tem uma área da fonoaudiologia que é a fonoaudiologia estética, para pessoas que têm muitas linhas de expressão. Então a gente faz a ginástica facial para deixar um rosto com menos linhas de expressão, diminuir as famosas rugas, né? Quer ver outra área também? A questão do sono, né? A apneia do sono hoje se trabalha muito com fonoaudiologia, com exercícios fonoaudiológicos, o ronco. Gostei dessa ginástica facial. Vou pedir licença agora aqui às nossas convidadas. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e já vamos direto aprender a preparar tortinha rápida de morango. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Pegue aí papel e caneta, anote o passo a passo da receita e bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? O morango é uma fruta que muita gente ama e hoje nós vamos fazer uma sobremesa de dar água na boca utilizando este ingrediente. E o melhor, é super prática. Tortinha rápida de morango é a nossa receita de hoje. Então, vamos começar? Você vai precisar dos seguintes ingredientes. Para a massa, 1,5 xícara de trigo, 100 gramas de manteiga gelada, 3 a 4 colheres de sopa de água gelada, 1 colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal e uma gema. Para o recheio, meia xícara de água gelada, 2 colheres de sopa de amido de milho, meia xícara de açúcar, um pacote de gelatina de morango, morangos picados,
e chantilly. Nós vamos começar a receita de hoje preparando a massa. Então, num recipiente eu vou colocar aqui a farinha de trigo. E aqui nós temos a manteiga gelada. Eu vou adicionar também o açúcar. E uma pitadinha de sal. Nós vamos misturar para fazer uma farofinha e em seguida nós vamos acrescentar a gema e a água. E a água nós vamos acrescentar aos poucos. Agora é só misturar até que essa massa fique bem homogênea. O ideal é que ela fique assim, ó, toda uniforme e solte da mão. A massa já está pronta, eu vou deixar ela descansar na geladeira por 10 minutos. Assim fica mais fácil de preencher as forminhas. Após 10 minutos, nós vamos preencher as forminhas. Lembrando que você vai utilizar forminhas tipo empada ou cupcake, a que você tiver em casa. Então aqui nós vamos colocar a massa no fundo e nas laterais da forma. Após preencher todas as forminhas, com a ajuda de um garfo, nós vamos fazer uns furinhos no fundo. Feito isso, nós vamos levar para o forno a 180 graus pré-aquecido para assar por aproximadamente 15 minutos. Enquanto a massa está no forno, nós vamos preparar o recheio. Então, numa panela, vocês vão colocar a água, o açúcar, amido de milho. Nós vamos misturar bem e levar para ferver. Após ferver, nós vamos desligar e acrescentar a gelatina. Se você sentir que ficou um pouquinho grosso, você adiciona um pouquinho de água. Essa calda tem que ficar cremosa. Agora sim, nós vamos reservar e esperar a massa sair do forno. Agora nós vamos rechear as tortinhas. Então, primeira etapa é colocar o morango picado em todas elas. E o próximo passo é acrescentar o recheio. Feito isso, nós vamos levar para gelar por aproximadamente 1 hora. Após retirar da geladeira, nós vamos finalizar com o chantilly e um pouquinho de morango para decorar. Esta foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Aqui ficou todo mundo com água na boca. A gente agradece a Luciana Luna por mais uma receita aqui no quadro Receita do Dia. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita?
Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar o vídeo com essa receita completinha lá na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Você vai conferir a receita completa. E a gente segue agora para falar mais sobre coisa boa. A partir deste momento, vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção aqui às vagas que vamos conferir. 15 vagas para auxiliar de cozinha, 15 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, experiência não exigida, R$ 1.200 é o salário, são 15 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos conferir mais vagas de emprego, 3 vagas para auxiliar de pedreiro, 3 vagas, ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 954 é o salário. Vamos a mais vagas de emprego? Olha só, uma vaga agora para engenheiro civil na função de estágio. Superior incompleto é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é a combinar. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, telefone para contato, pegue aí papel e caneta, anote o número, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação, mais uma vez te desejo boa sorte. Vamos seguir e falar mais aqui no programa sobre gagueira e problemas na fala. Temos muitas pessoas participando aqui no nosso WhatsApp, 99209-4819. É o nosso número lá para você escrever sua mensagem e mandar para a gente. 99209-4819. Vamos ver aqui a próxima participação. A pergunta agora, a pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte. Diz que tem um desejo muito grande de ajudar em várias atividades na igreja, mas ela se prende bastante, a pessoa se prende bastante quando o assunto é falar em público. Ele gosta mais de cantar, né? Ele foca mais em cantar porque ele não gagueja, mas quando ele vai falar em público, falar um versículo para a igreja, ele tem essa dificuldade que gera já uma ansiedade e ele diz que trava ali, se limita a só cantar na igreja. Ele fala que sabe que poderia oferecer mais, mas esse problema tem limitado ele. Mas o bom é que tem solução para esse problema. Claro que sim, tem solução e ele deve procurar ajuda, assim, é uma coisa que está incomodando, né? Claro que ele pode dar mais para a igreja, né? E falar, se ele tem o desejo de fazer isso, é só procurar um profissional fonoaudiólogo. Temos outra participação por telefone agora, a pessoa não quis se identificar, ligou para a gente e falou que desde criança teve problema com a fala. Sofria com a gagueira, mas nunca fez nenhum tratamento. Na escola, a pessoa disse que os colegas riam bastante. Hoje tem dificuldade para falar em público. Ele queria saber, né, o telespectador que ligou não se identificou, se houve algum bloqueio no meu cérebro, já que eu não conseguia falar em público. Já que ele hoje não consegue falar em público e sofreu, né, com esse bullying na infância por ter a gagueira. Hoje ele não é gago, mas tem esse bloqueio em falar em público. Pode ter tido algum trauma, né, alguma relação e chegou a esse bloqueio no cérebro? Então, a gagueira ela tem manifestações visíveis e invisíveis. Então, a gente tem que ter um olhar mais sensível para as manifestações invisíveis, que são essas reações de fuga que a pessoa faz. Começa quando criança, não quer ler em voz alta na aula de português, pela pressão comunicativa, porque ele sabe que vai gaguejar, porque os colegas vão zombar dele, da fala dele. E esse comportamento de fuga, ele pode estar levando até a fase adulta, como deixar de falar em público, não ir para uma vaga de emprego ou não ingressar na faculdade, né? Então, o que a gente observa? Que quando a gente melhora a fluência, quando a gente reduz as manifestações da gagueira, aumenta a autoestima da pessoa e ela começa a enfrentar essas situações que ela foge. Tem outra participação aqui, a pessoa não se identificou, mas queria saber o seguinte.
O que devo fazer para preservar a minha voz? Atitudes simples podem auxiliar nessa preservação da voz? Precisa ver o que ele está chamando de voz. Se é voz, que é aquilo que a gente estava falando, né? Então, a questão da sonorização deve ter cuidados com a voz, né? Beber bastante água, usar a voz de uma forma adequada, não gritar, evitar competição sonora. Comer uma maçã também, maçã preservando essa astringente, preserva, assim, é muito bom. Evitar alguns alimentos também faz parte dessa prevenção? Também, porque o refluxo, por exemplo, pode ser uma das causas da disfonia, né? Então, evitar alimentos muito condimentados, apimentados, por exemplo, pesados. A voz, uma curiosidade agora, ela envelhece também? Porque a gente vê que na infância a voz é diferente, vai amadurecendo, vai mudando também um pouquinho da voz. Como é que a gente poderia explicar para quem está em casa? A voz envelhece? Envelhece. Como todo o corpo envelhece. Infelizmente, né? A voz também passa por esse processo de envelhecimento. Quando a gente é criança, a gente tem uma voz muito aguda. Quando a gente chega na fase adulta, a gente adolescente, né? Adulta, a gente tende a diminuir essa frequência, os homens ficam com a frequência mais grave, as mulheres diminuem um pouco o tom agudo, mas têm uma voz mais aguda, e essa voz vai envelhecendo. E o engraçado é que muda o perfil do padrão vocal adulto no idoso. O homem tende a ter uma voz um pouco mais aguda e a mulher tende a ter uma voz um pouco mais grave. E às vezes eles podem perder também por questões da musculatura mesmo respiratória. E aí ele perde a extensão vocal, a força de poder falar mais alto, numa intensidade maior. E tudo isso é fisiológico. Outra participação, Carla Silva, ela pergunta o seguinte: as causas da rouquidão, quais as principais que a gente poderia falar para a Carla, que está participando através do nosso WhatsApp? Olha, tem causas que são genéticas, né? Malformações, então você observa, por exemplo, pólipo, né? Que são umas verruguinhas, cistos vocais, mas a principal causa é exatamente o esforço vocal, que são as disfonias funcionais ou orgânico-funcionais, que são ligadas a esse mau uso da voz. Né? As pessoas têm muito pouco cuidado com a voz. Então, merece a gente já meio que faz um alerta para quem está em casa, né? Quem trabalha ou não com a voz, é preciso dar uma atenção a essa voz, sim, né? Claro. Preservá-la para tê-la, né, por muito tempo. Exato. Porque o uso indevido da voz pode chegar em algum momento da vida que essa voz venha a falhar ou a faltar? Com certeza, pode. Existem quadros de afonias mesmo. A pessoa perde completamente a voz. Né? Então, muito cuidado. É muito grave, verdade. Temos aqui a participação do David Lopes, ele dá parabéns aqui pelo assunto e está dizendo que foi muito esclarecedor o bate-papo, tiraram várias dúvidas da população. A gente agradece a participação do David aqui através do nosso WhatsApp. Temos muitas perguntas, mas vamos focar agora no tratamento. A gente não falou muito do tratamento, né? Como é que é feito esse tratamento? É individualizado, sim, como vocês já explicaram. Quais outros detalhes do tratamento para a gente mostrar para quem está em casa que é um tratamento simples, ao alcance da população e que tem um resultado muito significativo? São terapias que vocês chamam, São terapias. O tratamento é essencialmente fonoaudiológico, certo? De preferência, um profissional fono que atue na área da fluência, que tem experiência com tratamento da gagueira. E são sessões fonoterápicas, né? Nós iremos conhecer a gagueira desse paciente que chega e nós vamos escolher exercícios e tratamentos específicos de acordo com a necessidade dele. Vocês utilizam também de alguns equipamentos para facilitar ainda mais o resultado? Tem equipamentos? Existem equipamentos. A gente tem, por exemplo, o Speech Easy, né? Que é um aparelhinho auditivo que dá um atraso na resposta e que, em alguns casos, facilita um pouco a questão da fluência. Mas isso é uma questão.
aparelhos, de uma maneira geral, acho que só esse, né? Mas existe principalmente, assim, a gente observar a fluência que já existe nele, porque ele parece que vai buscar fora, mas ele já tem muitos momentos de fluência, né? Então isso é bem importante, valorizar essa fluência. Mais uma vez, licença aqui às convidadas. No começo do programa a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete. A pergunta da enquete hoje foi a seguinte: você sabe como ajudar quem sofre com problemas na fala? Das pessoas que ligaram e participaram, 35% responderam que sim, que sabem como ajudar pessoas com problemas na fala. 65% responderam que não ou que ainda não, porque no decorrer do programa a gente trouxe muitas informações. Você agora sim vai poder ajudar a quem tem problema na fala. Estamos agora na reta final do programa para agradecer aqui as nossas convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Doutora Nadia Azevedo, fonoaudióloga, especialista em linguagem e gagueira, doutora também em letras e linguística e mestre em fonoaudiologia. Muito obrigado. Um último recado, considerações finais. Eu gostaria de dizer que gagueira sempre tem jeito, né? E principalmente assim, vou me dirigir às mães de crianças que suspeitam que a criança tem gagueira, que elas podem procurar atendimento fonoaudiológico. Existem atendimentos a baixo custo, existem grupos de terapia também, então vale a pena procurar. E assim, mais importante, escutar seu filho, não pedir para falar direito, para respirar fundo, nada disso. Gostaria de deixar isso. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Nadia. Também queria agradecer a Maíra Oliveira, ela que é fonoaudióloga clínica em fluência e mestranda em saúde da comunicação humana pela Universidade Federal de Pernambuco. Maíra, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço o convite de esclarecer, né, os mitos e as verdades sobre a gagueira. E eu deixo aqui uma frase que foi dita por uma fonoaudióloga argentina esse ano no congresso, que ela disse assim: você, uma pessoa que gagueja, tem o direito à fluência. Nós, fonoaudiólogos, temos a responsabilidade de promover essa fluência. Então, se é um sofrimento para você, se está prejudicando a sua vida, procure um tratamento, principalmente com grupos ou fonoaudiólogos especialistas da área. Nós temos atendimento a baixo custo, como a professora Nadia falou, e nós estamos aqui à disponibilização de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Amanhã é feriado, mas tem assunto do dia às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!